nova, sem dia sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não tem água e eu preciso me lavar. Olá, meus caros e minhas caras, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Bem-vindos ao Doni Correia, uma teia de ideias, este canal conduzido por mim, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte e membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Antes de mais nada, se você não é inscrito ou inscrita no canal, já vai se inscrevendo, deixa o seu joinha, badala a sineta e comenta aqui embaixo para que a gente vá domando o algoritmo de maneira que ele entenda que o nosso conteúdo é relevante, não é? Dado esse recado, hoje nós vamos falar de cinema brasileiro, história do cinema brasileiro. E a esse propósito eu já deixo aqui o convite para que vocês vejam aqui na descrição do link, porque lá tem um link que você vai clicar para conhecer o meu curso chamado Enciclopédia do Cinema Brasileiro. É um curso com mais de 10 horas de duração, que você vai adquirir uma vez só e vai usar para o resto da vida, porque a aquisição é perpétua. E lá eu conto toda a história do cinema brasileiro de 1898 até Kleber Mendonça. Então, é um conjunto de masterclasses para que você saiba tudo sobre cinema brasileiro em minúcias e não somente aquelas coisas superficiais que as pessoas estão acostumadas a conhecer e a falar e a propagar por aí, como, por exemplo, o cinema brasileiro é muito violento ou muito erótico, ou ele só fala de tragédia, de favela, nada disso. Enciclopédia do Cinema Brasileiro. É para que você tenha todo esse conhecimento adquirido e é um trabalho em processo, na verdade, porque nós vamos alimentando com novos materiais e você não paga nenhuma taxa extra para isso. Uma vez adquirido, você vai ter acesso a todas as atualizações. Link tá aqui embaixo, tá certo, gente? E por falar em alguns preconceitos que as pessoas têm com o cinema brasileiro, eu escolhi como tema desse vídeo a tão polêmica nomenclatura chanchada, pornochanchada e neochanchada, né? Que diabos é isso, né? Normalmente as pessoas conhecem muito bem a pornochanchada, né? São os filmes dos anos 70 e tal. E as neochanchadas ou globochanchadas, como eu já vi gente falando por aí, são esses filmes mais recentes que trazem estrelas aí da TV e hoje em dia também do próprio YouTube, das plataformas de influenciadores, né? Mas a coisa não é tão simples assim e a gente precisa compreender o que são chanchadas, pornochanchadas e neochanchadas. Já vou começar dizendo para vocês que o termo é errado. Na verdade, vai ficar claro que chanchada, né? Tudo tem origem no termo chanchada, que é um termo, na verdade, cunhado pelos críticos da época, nos anos 30, 40, 50, críticos brasileiros que repudiavam o próprio cinema, filmes produzidos aqui no país, e que eles desprezavam porque consideravam popularescos, quando na verdade eram populares. Vamos começar do começo. Quando nós falamos em chanchada, na verdade nós devemos nos referir a eles como musicais de carnaval ou comédias de costumes. O que é isso, Doni? Bom, lá no começo do cinema brasileiro, havia uma certa dificuldade de fidelizar o público para filmes nacionais, porque a indústria brasileira nunca existiu de fato, né, para fazer cinema. O que existiam eram iniciativas próprias de aventureiros, de pessoas que se aventuravam a fazer filmes, tinham dificuldade para lançar no mercado, porque o mercado brasileiro já estava totalmente tomado pelas distribuidoras internacionais, norte-americanas em especial, e os filmes norte-americanos eram o que realmente levavam um grande público ao cinema, e a crítica amava esses filmes porque eram tomados como exemplo de um cinema bem realizado, de um cinema interessante, divertido, com grandes estrelas e assim por diante. É a síndrome do cachorro vira-lata.
Claro que muitos desses filmes são, sim, clássicos hoje em dia, né? Mas naquele momento esses filmes tomavam os cinemas brasileiros e havia pouco espaço para o cinema nacional, que portanto não se desenvolvia em sua estética, né? Os filmes eram meio assim capengas, eram difíceis de assistir, confusos, muito teatrais, né? Até que houve um momento ali entre a década de 30 e a década de 50 que começaram a surgir algumas iniciativas um pouco mais profissionais no cinema brasileiro. Estou falando dos estúdios, então alguns estúdios começaram a surgir, sobretudo no Rio de Janeiro, é o caso da Cinédia e da Atlântida, né? Ocorre que ficou muito claro para esses produtores que surgiam nesses estúdios que o público brasileiro só iria de fato ao cinema ver um filme nacional projetado ali, pagar para assistir um filme brasileiro, se houvesse de fato algo que os atraísse para além dos melodramas e para além daquelas tentativas meio tacanhas que aconteciam anos antes, importantes do ponto de vista histórico, mas bastante deficitários quanto à qualidade. E o som estava chegando no cinema brasileiro também. O som chegou atrasado no cinema brasileiro. Chegou por volta de 1930 também. Já com uns 3, 4 anos quase de atraso em relação ao cinema norte-americano. E com certeza era mais fácil você fazer filmes musicais porque a música já estava ali pré-gravada num disco, era só reproduzir e filmar as pessoas dançando, cantando e depois sincronizar isso na montagem, ou às vezes até usar uma orquestra do próprio estúdio para fazer a música ao vivo ali enquanto a cena era rodada. Um outro elemento importante para esse tipo de filme, aí eu estou falando ainda dessas décadas de 30, 40, 50, é que havia alguns espetáculos muito populares no teatro brasileiro que são chamados teatros de revista. Então eram peças teatrais ou espetáculos teatrais recheados de belas garotas com maiôs, né, cheios de lantejoula, com plumas, com coreografias, né, e cômicos também fazendo alguns números ali de comédia, cantores, né, que vinham do rádio se apresentavam também nesses teatros de revista e o próprio rádio era talvez o ambiente em que a cultura popular mais se disseminava, principalmente quando ia chegando a época do carnaval, porque esses artistas lançavam as marchinhas que iriam fazer sucesso nos salões, no carnaval ali, né, no começo de cada ano. Então esses produtores da Cinédia, da Atlântida, resolveram se apropriar destas fórmulas do teatro de revista e dos artistas de rádio e levá-los para o cinema. Então começam a surgir filmes que na verdade são reproduções desses espetáculos teatrais, do teatro de revista, com a presença dos astros do rádio, astros e estrelas do rádio, numa sequência de números musicais entremeada, assim, vez por outra, por uma situação cômica ou uma situação um pouco mais dramática, mas sempre acabava em risada, de maneira que isso foi ao longo das décadas de 30 e 40, principalmente, se desenvolvendo para que surgisse a comédia musical de carnaval e as comédias de costume. As comédias de costume sempre com algum tema muito próprio da cultura brasileira e da cultura popular, não é? Pobre tentando ficar rico, mocinha que ama o mocinho, mas não pode casar com ele porque ele é de uma família rica, mas no final se casam. Aquelas histórias muito populares, né? O estúdio principal aí a realizar esse tipo de filme realmente foi a Atlântida Cinematográfica, né? Tem lá Carnaval Atlântida, Carnaval no Fogo, Avisa aos Navegantes, aí vem o Barão, Pintando o Sete, Barnabé Tu És Meu, O Homem do Sputnik. Eram todos filmes com um sistema de astros e estrelas que a Atlântida criou e que fazia muito sucesso, tipo Eliana Macedo, Anselmo Duarte, que depois se tornaria diretor de O Pagador de Promessa, ganharia a Palma de Ouro em Cannes, Oscarito e Grande Otelo fazendo a grande dupla cômica, e Oscarito, que é uma espécie de
aquilo que Renato Aragão viria a ser depois, né? Então influenciando as gerações seguintes. E músicos, muitos músicos, Emilinha Borba, como você viu aqui no começo, nessa marchinha de carnaval, né? Quatro Ases e um Coringa, que era um grupo de chorinho, né? Sil Farney, Dick Farney, né? Que era cantor também, Colé, Blackout, Noite Ilustrada, Luiz Gonzaga participou de filmes, né? Então, todos estes astros do rádio e todos os astros dos palcos de teatro de revistas são levados para esses filmes e talvez pela primeira vez ali entre as décadas de 30 e 50 o público brasileiro se interessou por seu cinema. Agora, eram chamados pelos críticos de chanchadas. Por que chanchada? Porque chanchada vem de chancho, que significa porco. Portanto, chanchada é uma porcaria. E eles diziam isso porque não tinha nenhum valor intrínseco, eram filmes que na verdade eram desfiles de números musicais, uma idealização de um Brasil que existia, parece que ali só na orla de Copacabana, quando mostrava a favela, mostrava de uma maneira glamourizada, sempre o samba salvando aí os ânimos e o moral daqueles que moravam ali em lugares mais miseráveis, mais pobres, e eles emprestaram esse termo chanchada, abrasileiraram do italiano e do espanhol. Portanto, aí, os críticos falando mal do cinema brasileiro, se apropriando de um termo internacional. O ciclo da chanchada, ele termina ali no final dos anos 50, justamente por um esgotamento da fórmula, né? Quer dizer, muito repetitivo, né? E também porque nos anos 50 a televisão chega ao Brasil e no final daquela década já é responsável por um grande fenômeno de comunicação aí diretamente com o público. Então esses artistas que eram do cinema acabam migrando para a televisão também, pagava mais para fazer novela, para fazer especiais, para fazer programas de humor. Então, esta fórmula dos programas de humor da televisão, que a gente tem até hoje, é herdado da chanchada, não é? Então, esta é a chanchada carnavalesca, ou os filmes musicais de carnaval. A chanchada carnavalesca, ela não era ingênua como todo mundo pensava, como os críticos diziam. Havia ali um contexto de crítica social, havia sim, inclusive, uma apropriação do Estado Novo de Getúlio Vargas e depois do governo Juscelino Kubitschek, para poder expandir para a massa alguns comportamentos e comportamentos culturais e alguns pensamentos que eram próprios daqueles momentos, né, do regime do Estado Novo e depois do governo de Getúlio Vargas. Eu recomendo a vocês que vocês leiam a Bíblia desse assunto, né? Este Mundo é um Pandeiro, do Sérgio Augusto. Ele faz uma análise bastante detida aqui sobre o papel da chanchada entre o Estado Novo e o governo JK. E também tem esse livro aqui, chamado Chanchada, Fio Musical Brasileiro, do Rudolf Piper, que é um livro um pouco mais difícil de encontrar, mas é muito interessante se vocês conseguirem, né? Ocorre então que nós passamos aí os anos 60 primordialmente com o cinema novo, não é? O cinema novo como talvez o maior ambiente de produção cinematográfica, e os filmes feitos aqui em São Paulo também, mas indo na contramão, completamente na contramão das chanchadas, inclusive negando as chanchadas, né? Anselmo Duarte sofreu muito preconceito por ter participado das chanchadas e depois ter sido o responsável pela iniciação do novo cinema brasileiro com o filme O Pagador de Promessas. Agora, muitos desses cineastas aí do cinema novo
que negavam a chanchada acabaram recorrendo à própria linguagem herdada da chanchada na última fase do cinema novo. É o caso de Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, que tem uma verve chanchadística, digamos assim, ou Quando o Carnaval Chegar, do Cacá Diegues, né, que é de 1972, salvo engano, que presta uma homenagem justamente a esse ambiente do teatro de revistas, que depois vai desembocar na chanchada, né? Só que nessa época, na virada dos anos 60 para os anos 70, nós temos o surgimento de um novo tipo de filme que vai ser denominado pela crítica de pornochanchada. A que devo a honra de estar em vossa presença, majestade. Eu não sei como começar. Estás duro? Deu para perceber, madame? Percebi. Aí sim esse título não cabe mesmo. Por quê? Primeiro, nenhum filme produzido nesse período entre 1970 e começo dos anos 80 pode se levar a pecha de pornográfico. Eles eram eróticos, tá? Não tinham nada de pornô, né? E também não eram chanchadas, não eram porcarias. Para se ter uma ideia, o cinema, o drama erótico e a comédia erótica, né? A Superfêmea, Como Consolar Viúvas, A Mulher que Põe a Pomba no Ar, Histórias que Nossas Babás Não Contavam, e aí a gente pode passar até para os dramas eróticos como Mulher Objeto, não é? Do Silvio de Abreu, ou os filmes que Walter Hugo Cury vai fazer nos anos 70, todos densos, todos bastante psicológicos, usando do erotismo de uma maneira muito elaborada, né? Quer dizer, a nudez feminina tratada de uma forma quase que estetizada, né? Então não são pornográficos e nem chanchadas. De novo, é a crítica aí colocando rótulos na cinematografia brasileira. Agora, temos que respeitar muito esse período do cinema produzido principalmente na Boca, aqui em São Paulo, que já foi chamado de Boca do Lixo, mas é um título também que é negado, inclusive, por quem trabalhou na Boca, porque não era Boca do Lixo. Boca do Lixo era o nome do local ali onde era a rodoviária, onde havia drogas, prostituição, roubos, assassinatos. E, coincidentemente ou não, você só vai saber da história completa se você der uma conferida no meu curso Enciclopédia do Cinema Brasileiro. Lá eu explico absolutamente tudo sobre a Boca, mas é importante dizer que este cinema produzido na Boca foi o único cinema que fazia, de fato, sucesso com o público brasileiro naquele momento. Porque o cinema novo já tinha arrefecido, alguns diretores tinham ido embora do país, fugidos que foram, né, por conta da ditadura militar, a perseguição toda. Depois do AI-5, em 68, se torna inviável realizar filmes que sejam críticos ao regime militar. E durante os anos 70, no começo ali, pelo menos, a gente sabe que a gente viveu a pior fase do governo militar com o Médici, né? Então, o que acontece é que mesmo os filmes produzidos no Rio de Janeiro com apoio da Embrafilme, grandes produções tipo Chica da Silva, Anchieta José do Brasil, Tiradentes, filmes grandes mesmos, né? E filmes com um aporte financeiro grande, com grandes produções, mesmo esses não conseguiam levar o público ao cinema, porque eles ainda tinham um pouco daquela intelectualização que havia afastado o público do cinema nacional lá no cinema novo. Esteticamente, filmes maravilhosos. Agora, do ponto de vista do borderô, da bilheteria, muitos foram prejudiciais, tá? Só que o filme produzido em São Paulo, com baixo orçamento, com histórias assim mais próximas da gente comum, né? Usando do subterfúgio do erotismo da mulher para atrair o público, este sim trazia muita bilheteria. E aqui é um dado curioso, porque se a ditadura militar repreendia ideologicamente, fazia um pouco de vistas grossas para a sexualidade, porque a maior parte desta plateia brasileira para estes filmes era composta de homens, portanto não era
tão prejudicial assim mostrar mulheres nuas nos filmes, e várias mulheres nuas ali aparecendo em várias cenas. Havia uma certa censura, você pode mostrar um seio, mas não mostra os dois e tal, aquelas coisas assim só para dizer que não falei das flores, mas a verdade é que a ditadura militar fazia vistas grossas, porque enquanto a população tem pão e circo, ela não enche o saco do ditador. Perfeito? Então, esta é mais ou menos a constituição aí desse ambiente que diz respeito a pornochanchada, chamada erroneamente de pornochanchada, porque na verdade são comédias eróticas ou dramas eróticos. Inclusive um filme que é sempre chamado de pornochanchada e atacado e, enfim, chamado de todos os nomes e desmerecido com toda a virulência pelos leigos ou por aqueles que são obtusos mesmo, né, que não querem aprender, é Amor, Estranho Amor, o famoso filme de Walter Hugo Cury, que tem a Xuxa e o Marcelo Ribeiro, que todo mundo fala que é um filme escandaloso, que tem uma mulher seduzindo um garotinho de 12 anos e que isso é um absurdo e é uma pornochanchada da pior espécie. Não é pornochanchada, é um drama histórico erótico, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no final para que vocês assistam esse vídeo, que eu explico o que é Amor, Estranho Amor, tá bom? E aí, então, nós vamos para a terceira categoria, que alguns chamam de neochanchada, outros de globochanchada. Ocorre que houve um momento em que o cinema brasileiro praticamente deixou de existir completamente, que eu estou falando do final dos anos 80 até mais ou menos 1993, 94. Que aí, nesse meio, tem o final da Embrafilme, os subsídios para o cinema brasileiro acabam, e quando isso começa a voltar, né, quer dizer, quando o apoio ao cinema brasileiro começa a voltar, nós temos a retomada. E a retomada, ela vem contaminada pela linguagem televisiva que foi herdada lá de trás, desde quando aqueles artistas que vinham das comédias musicais migraram para a TV, passaram a fazer filmes, passaram a fazer programas como novelas, como programas humorísticos. Quando chegamos à retomada, o que a gente tem é uma migração desse elenco todo de grandes estrelas que estão na TV e que são chamadas a irem para o cinema, inclusive quem está atrás das câmeras, diretores, roteiristas, né? Equipes inteiras e quem está lá na frente. Então, na virada dos anos 2000, né, quer dizer, quando a gente entra no século XXI, começam a surgir novos filmes de apelo popular, só que agora tentando pegar o pessoal que aprecia determinado ator ou determinada atriz ou determinado gênero na televisão, de maneira a levá-lo para o cinema. É quando começa a surgir Se Eu Fosse Você, De Pernas pro Ar, os filmes do Cacete e Planeta, horríveis por sinal, que mais? Cilada.com, E Aí Comeu, Os Parsas e assim por diante. Ou seja, começa a angariar todo esse grupo de grandes celebridades da mídia, da televisão, do YouTube, e começa a levar para o cinema e o público responde. Ora, basta que a gente veja os números dessas bilheterias. Um grande clássico dessa época, que vai se tornar um clássico ainda maior conforme o tempo for passando, é a franquia Minha Mãe é uma Peça, não é? Paulo Gustavo, veja, né? Perdemos aí por conta da Covid um gênio, né? E realizou uma trilogia de filmes que trouxe público para o cinema. A bilheteria respondeu, as pessoas, o brasileiro foi assistir a esses filmes. Ao passo que outros filmes independentes, que têm mais dificuldade para chegar ao cinema, produzidos em outras regiões que não nesse polo Rio-São Paulo, sempre tiveram dificuldades
para chegarem às salas e para se manterem. Isso é um problema crônico. Repito, quer entender tudo? Vai lá ver meu curso Enciclopédia do Cinema Brasileiro, não é? Agora, a grande questão é, tá, Doni, mas então o cinema brasileiro é feito só desses filmes popularescos? Não, não é só feito desses filmes popularescos. Agora, a moral da história é que a gente não pode desmerecer esse tipo de produção voltada para a massa, porque no fim das contas essa massa é que forma a opinião sobre o nosso cinema. E essa massa é influenciada pela crítica preconceituosa que durante todas essas décadas vieram desmerecendo os esforços para que o cinema brasileiro se estabelecesse. Então, o cinema brasileiro é capaz de se estabelecer justamente por conta desses filmes mais populares, que são convidativos para que a audiência vá ao cinema ver um filme falado na sua língua com atores que ele reconhece da TV, do Instagram, do Facebook, do TikTok, seja lá onde for, e isso pode despertar no espectador a curiosidade para assistir a filmes nacionais mais complexos. Então aí nós criamos uma cultura voltada para o consumo do cinema brasileiro. Quem sabe, não é? De qualquer maneira, este é o panorama que eu gostaria de fazer para vocês, para que acabe esta confusão de chanchada, pornô chanchada e globo chanchada. Na verdade, são filmes nacionais com apelo popular, cada um em sua época e cada um se valendo das ferramentas que tinham e têm, de acordo com o momento histórico e social presente no momento em que a obra é realizada. Certo, gente? Vou repetir, como eu falei, quer saber tudo sobre a história do cinema brasileiro, do começo até o fim, para além do papo de boteco? Tá aqui embaixo o link, Enciclopédia do Cinema Brasileiro, e vou deixar também o link do meu curso de Introdução à Linguagem Cinematográfica. Daí você vai ficar expert, ninguém vai bater você quando você tiver que falar sobre cinema. Inscreva-se no canal, se não é inscrito, badalhe a sineta, compartilhe muito, escreva aqui embaixo qual o seu filme brasileiro favorito, tá bom? Filme, diretor, ator, atriz, seja lá o que for. Nos vemos no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção, beijo, tchau!